Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui nesta oportunidade para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Assim você vai estar sempre recebendo uma nova palavra de Deus. Amém? Quero trazer para vocês hoje uma mensagem intitulada Identidade Permanente. O que seria uma identidade permanente? É a identidade de cristão que você tem. Nós sabemos que Jesus, ao passar por essa terra, ele só deixou exemplo bom para cada um de nós. Quando nós falamos o nome Jesus, é um nome singular, um nome único, um nome que traz esperança, um nome que nos traz muitas lembranças e muita história registrada na palavra de Deus. O nome Jesus é maravilhoso e Jesus, ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo. Ao passar por essa terra, Jesus deixou muitos exemplos para nós. Exemplos de amor, de submissão, de obediência. E é desse Jesus que nós precisamos falar e espalhar por essa terra. Quando Jesus estava por aqui, no final do seu ministério, nós vemos que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas. Judas o apresentou a uma escolta de soldados e esses soldados o prenderam e ele foi vendido por moedas. Dali em diante, ao caminho da cruz, a alguns passos para ser crucificado, Jesus recebeu alguns rótulos que essas pessoas colocaram sobre ele. É sobre isso aí que eu quero falar com você. Nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo do 6 a 11, que Jesus foi entregue a Pilatos e Pilatos ali interroga Jesus. Começa a fazer tantas perguntas e Jesus não queria provar nada para Pilatos. Jesus permanecia na sua identidade como homem, como filho de Deus, como aquele que foi enviado para cumprir a vontade do Pai. Pilatos conhecia Jesus. Pilatos já tinha ouvido falar sobre ele e não viu culpa alguma em Jesus. Viu inocência e não queria prendê-lo, não queria crucificá-lo. Pergunta à multidão a quem eles escolhem. E eles escolhem Barrabás para ser solto, para ser livre, mas que Jesus precisava ser crucificado. Pilatos então o entrega a Herodes. Herodes fica feliz ao ver Jesus, porque Herodes ouviu já falar muito nesse nome, ouvira falar. E ao estar de frente com Jesus, ele agora espera que Jesus apresente algum sinal, faça algum teatro, faça alguma coisa na frente dele. Só que Jesus não quis provar nada para Herodes. Jesus permaneceu na sua identidade permanente. Ele permaneceu com a sua personalidade. E ele sabia que a palavra de Deus precisava se cumprir através dele. Então Jesus fica em silêncio, mas isso provoca ira e eles ficam bravos com isso. Eles não gostam disso. Então, a palavra de Deus nos diz que eles desprezam Jesus, que eles escarnecem de Jesus, trazendo sobre ele uma veste. Que veste é essa? Essa veste é a roupa resplandecente que eles colocaram em Jesus. Essa veste representa o escárnio e o desprezo. É assim que eles rotularam a Jesus. A segunda veste que nós vemos que essas pessoas colocam em Jesus é o manto escarlate, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 28. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de ouro, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! É a segunda veste que eles colocam sobre Jesus. Essa veste representa a esperança morta. Afinal de contas, mais um passo foi dado, indo para a cruz, para ser crucificado. Mas em seguida, mais à frente, nós vemos no versículo 31, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes.
Nesse momento em que Jesus recebe as suas próprias vestes de volta e é vestido com ela, ele ali já começa a sentir o peso do nosso pecado. Ele começa a sentir o peso da humanidade. Ele começa a sentir o seu pecado e o meu, que ele está começando a carregar para aquela cruz. Jesus começa a sentir a nossa culpa. Jesus começa a sentir a nossa vergonha. Afinal de contas, éramos nós que devíamos estar lá. Mas ele se fez cordeiro no nosso lugar. Ele, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca, mas ele se deixou vestir por essas vestes. Outra veste que Jesus recebe mais à frente são as vestes da túnica. No Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 23 e 24, nos diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Essa foi a 4ª veste que puseram sobre Jesus. Essa veste representa o desprezo para quem Jesus representava. Quem era Jesus? Eles desprezaram ele. Representava o desdém. Vamos vestir ele com mais essa veste, afinal ele é o rei dos judeus. Eles não acreditavam nisso. Era a 4ª vestimenta que Jesus recebe, mas ele se deixou rotular por essa veste. Ele se deixou vestir por essa veste, porque aquilo era apenas por fora, era externo. Ele sabia quem ele era. Mais à frente, nós vemos que sobre Jesus foi colocado um lençol. No versículo 40 do mesmo capítulo, nós lemos: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E essa veste, esse lençol, foi envolvido em Jesus, e Jesus já estava morto. Depois da crucificação, depois de sua morte, de expirar por nós, de levar os nossos pecados sobre aquela cruz, a cruz do Calvário, ele é envolvido nesse lençol. Esse lençol representa a aparente derrota, representa o limite, representa o fim, representa o fim de tudo. Tudo morreu, tudo parece estar acabado. Era assim que eles viam Jesus. Mas aconteceu uma coisa no final disso tudo. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. E Jesus agora não precisa mais dessas vestes terrenas. Jesus não precisa mais de nada disso. Ele tinha sua identidade permanente. Ele permaneceu mudo, permaneceu calado, cumpriu a promessa, a palavra de Deus. Ele cumpriu as escrituras, ele fez a parte dele. E agora, ao 3º dia, Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Jesus agora recebe as vestes de glória. Ele tem um corpo glorificado. Jesus é excelente. Jesus é perfeito. Se você que está ouvindo essa palavra é rotulado com tantas vestes, se deixa vestir, deixa te rotularem, se permita. Você tem uma identidade permanente. Você precisa preservar isso. Você precisa permanecer tendo a identidade de cristão. Não importa que tipo de vestes estão colocando sobre a tua vida. Você tem um chamado. Você não pode ficar parado. Você precisa voltar a cantar, precisa voltar a louvar. Você precisa voltar a fazer as obras que você fazia antes e não ter saudosismo, lembrando do passado, de anos anteriores nos quais você trabalhava para Jesus. Você pode até se permitir vestir com estas vestes de aparente derrota, da esperança morta, do desdém, do desprezo, do escárnio. Mas, assim como Jesus foi vencedor, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, a mensagem para nós
que ele está passando é: filho, permaneça. Você tem uma identidade, não perca isso. Eu te dei essa identidade. Para nós finalizarmos essa palavra, assim como uma mãe com vários filhos, com uma família que tem vários filhos, um pai e uma mãe que tem vários filhos. Esses filhos têm várias personalidades, têm o próprio caráter. Os seus pais jamais gostariam que um dos filhos viesse a parecer com o outro ou quisesse ser como o outro. Eles têm a sua própria identidade, cada um. Um é mais alegre, outro mais calmo, outro mais falante, outro mais extrovertido, outro mais introvertido, cada um com o seu jeito. E eu creio que os pais que têm muitos filhos, eles gostam de que cada filho seja quem eles são. Assim também o seu pai. Seja quem você é e permaneça com essa identidade de cristão na tua vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e permaneça firme para a honra e a glória do Senhor. E você vai receber vestes de honra em nome de Jesus.